profissional ele tem que estimular, então, né, igualdade de direitos, liberdade de expressão. E aí aqui aparece alguns pontos que o João tinha colocado, que é justamente a questão de ser coautor, né? Aqui eu traduzi como cogestão, no sentido de você gerir a partir do diálogo, justamente porque é esse diálogo que dá sustentabilidade. E a gente tem trabalhado muito na perspectiva da comunicação comunitária, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas na criação de agências comunitárias de notícias nos territórios. E aí o que acontece? Sem dúvida alguma, essa agência, essa proposta, seja um núcleo de comunicação comunitária, não importa o nome, ele jamais vai ser sustentável se a pessoa não se sentir com autonomia suficiente e responsável por aquele processo. Então, a gente vai trabalhando sempre com o educomunicador, de forma que o educomunicador ele venha muito presente no começo, mas que ele vá saindo ao longo do tempo, né, e que ele vá ficando de forma autônoma. A gente tem uma experiência bem interessante, Lilian e eu, no Grajaú, que nós levamos os nossos educomunicadores, ao longo do processo a gente conseguiu contagiar e trabalhar muito nessa questão da cogestão, a ponto de que veio uma pessoa da comunidade e se colocou como educomunicador. Ele veio aprender a educomunicação junto com os nossos educomunicadores, e 6 meses antes de acabar o projeto, 6 meses não, acho que 1 ano até, ele participava como um educador, como se fosse o terceiro educador. Conclusão, nós saímos da comunidade e o projeto continua totalmente ali porque demos espaço, inclusive, para a comunidade, né, para que ela participasse. Bom, então aqui a gente fala, aparece bastante a questão da autonomia e, principalmente, acho que a questão da... Opa! Vamos lá. A questão da transformação do receptor em emissor. Pode ir. Como que eu trouxe um exemplo de como a gente tem feito isso na Cidade Escola Aprendiz. A gente trabalha com um conceito que chama bairro escola. Ele é um conceito um pouco complexo, mas assim, de uma forma resumida, o que a gente basicamente faz, a gente trabalha com a integração e a articulação de escolas, política pública em todas as áreas, saúde, cultura, educação, meio ambiente, ciência, tecnologia, trabalho, e iniciativas comunitárias locais. O que acontece? A gente acredita que a partir do momento que todas essas iniciativas, né, elas se integram, você passa a articular em rede. Você passa a trabalhar em rede e contribuir automaticamente com o desenvolvimento integral daquele determinado território. E a gente vê isso, então, com o objetivo de garantir o estabelecimento e manutenção de uma rede de apoio e atenção integral, principalmente a crianças e adolescentes, mas não só. Conclusão, quando a gente está falando de integração, e que a integração, basicamente, ela pressupõe a articulação em rede, a gente entende que a comunicação, ela aparece aqui como eixo estruturante do bairro escola, né? Para a gente entender quem é o outro, para você conseguir conectar, você está o tempo inteiro se comunicando, se relacionando. Então, a comunicação vem aqui muito claramente para a gente. E aí, o que acontece? A gente criou como estratégia as agências comunitárias de notícias, porque é muito lindo, todo mundo fala, legal, vamos articular em rede, mas como? Como é que você faz isso? E aí a gente propõe agências comunitárias, na verdade, uma série de pessoas que não gostam desse nome, nós mesmos dentro do Aprendiz já não estamos gostando muito, mas a ideia é potencializar, incentivar que em cada território exista um grupo, pode ser um coletivo de comunicação, um núcleo de comunicação comunitária, não importa o nome, onde as pessoas elas são instrumentalizadas, a gente parte do processo de educomunicação para que elas aprendam diversas linguagens em comunicação e mobilização comunitária, para que elas possam produzir e veicular notícias e informações de interesse local. Com isso, a gente entende que elas passam a criar, né, ajudar a construir redes de comunicação local, trabalhando muito com foco na hiperlocalidade, que é você trabalhar no micro do micro, né, trabalhar ali naquilo que é bem pequenininho que a gente passa no dia a dia e não percebe. Pode passar o próximo. Então, nesse sentido, a gente acredita que a educomunicação na Cidade Escola Aprendiz ela está totalmente vinculada à questão da educação libertária e à comunicação comunitária, porque o nosso foco é em territórios, né? Tivemos uma série de projetos que o foco não era em territórios, sim, tivemos, eu aprendi isso há 13 anos, trabalha com a questão da educomunicação, mas hoje todos estão centrados nesse trabalho de educomunicação com foco no local.
E aí, em função disso, a gente acredita que, até nessa perspectiva de bairro-escola, que a educomunicação tem uma dimensão social, política e econômica, né? Justamente porque está falando de mudança, de transformação social naquele determinado território. E ela está intrinsecamente ligada, então, à questão da comunicação comunitária. E a gente entende a educomunicação como uma forma de potencializar as questões de um determinado território. Então, as linguagens de comunicação, elas vêm aqui simplesmente como um instrumento para se trabalhar outras questões, que é a questão da transformação no território. Pode passar o próximo. O que a gente tem feito, então, e aí, voltando sempre, né, no papel do educomunicador, que a gente entende principalmente na educomunicação, na perspectiva da comunicação comunitária, é o compromisso com o desenvolvimento da comunidade, então a ligação com a cultura, a educação e identidade do grupo. Então, o educomunicador ele tem que ser capaz de... ele não tem que conhecer profundamente, mas ele tem que ser a pessoa que estimula isso, né, meio que dá uma... Fala, olha, e aí, o que tem aqui? Né? Começa a mediar todo esse processo. Questão do direito à comunicação, e que aí eu acho que o educomunicador tem um papel super importante aqui, no sentido de mostrar que ninguém é obrigado a ouvir, ler e ver o que não quer, né? Mas que ele pode, sim, produzir o seu próprio repertório. Isso até é uma questão que o próprio Silvio Educador que traz. E que é essa questão de que você é produtor e receptor e faça você mesmo, né? Então, quando a gente vai trabalhando na comunidade com a questão da educomunicação, os personagens locais são os próprios narradores. Aqui, então, o educomunicador, nessa perspectiva, né, do não formal e com foco na comunidade, a gente entende que aí, além de ensinar os jovens, os agentes sociais, não importa, porque no Aprendiz a gente trabalha desde criança de 4 anos de idade até idoso, a gente trabalha com educomunicação, a gente conseguiu sofisticar a questão do intergeracional, hoje é muito forte e vem como uma grande experiência. Então, é mais do que ensinar como é que você acessa os meios de comunicação de forma crítica, né? Mas como é que você produz ali uma informação que ela seja significativa para o próprio território, para a própria comunidade. E aí é onde a gente parte nesse exercício de ressignificação, que é o próprio educomunicador estimulando o cara a entender quem é ele, qual é o vínculo dele com aquele território, qual é a relação de pertencimento que é criada ali, porque senão o negócio não é sustentável, né? E aí, uma coisa que nos chama muita atenção, que obviamente quando você está trabalhando com os meios, né, com as diferentes mídias, todo mundo vem achando que, nossa, que legal, vou aprender a mexer numa câmera, num filmador, e aí não sei o quê. Mas, e para você conseguir ultrapassar isso, às vezes é um tanto quanto delicado. Porque nós temos algumas experiências que a pessoa vem achando que ela vai ter uma formação, ou que ela sai dali um tanto quanto mais qualificada. Sai. Mas, mais importante que isso, é que a gente ajude essa pessoa a ampliar e a criar o seu próprio repertório, né? A gente entende que é um pouco disso. Bom, aqui a gente tem uma experiência interessante, que é uma produção de jovens em Pinheiros, jovens dessa agência comunitária de notícias, que eles produzem o que a gente chama de jornal na faixa, com são 10 ofertas, 10 coisas por mês. Eles conseguiram parceria com uma gráfica da região, e aqui eles divulgam uma série de atividades culturais gratuitas, mas não atividades do centro cultural, não sei das quantas, centros grandes, mas, de repente, a mulher que mora na rua e que oferece, e que é uma dançarina, e que tem uma coisa ali muito interessante. Então, é isso que o educomunicador vai fazendo o tempo inteiro, mostrando esse olhar. Aqui pode passar. Aqui é o site da Agência Comunitária de Notícias, produzido pela própria comunidade. Aí nós oferecemos várias formações, né? Seja para jovens, para as crianças, ou para idoso, não importa, cada comunidade tem uma demanda, e a gente dá essa formação, todo o processo educomunicativo, ele vem, essa formação vem de acordo com a necessidade do próprio território. Aqui tem um boletim, que é entregue, que também é produzido pela própria comunidade, é entregue mensalmente na comunidade.
E aqui mostra um pouco essa uma experiência que a gente teve no Cambuci, que é um dos lugares que a gente tem essa proposta de agência. Tá vendo? Aqui tem idoso misturado com diversas pessoas, quer dizer, e aí a gente é isso, né? A gente vem nesse processo de mediação o tempo inteiro. Gente, é isso, meus contatos. Super obrigada.